Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 3/10, nós vamos meditar de Amós, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Aqui está, o nosso mapa que nos ajuda a entender melhor o livro a qual vamos ler. Amós também está classificado como um profeta menor. O nome de Amós, significa justiça de Deus. Então, Amós, ele é o profeta que vai trazer, a justiça de Deus. E ele não era um profeta. Deus o usou como profeta, mas ele não era da linhagem sacerdotal, ele não se considerava um profeta, não estava ligado ao clero. Você vai ver no capítulo 1 já essa descrição de que Amós, ele ganhava vida como criador de gado, criador de ovelha, era um homem do campo. E ele era, além desse trabalho, ele era cultivador de sicômoro. Aquela árvore lá que Zaqueu sobe para ver Jesus. É uma grande árvore, frondosa, e o sicômoro ele produz, vamos dizer, um certo tipo de figo, mas de uma qualidade bem inferior, E Amós, ele tinha ali muitas árvores de sicômoro, ele cultivava essa árvore, e aí nós vamos ver que ele tinha ali toda uma cultura para transformar esse figo, esse fruto do sicômoro um pouco mais atraente, para comercialização. Então era um figo aí de qualidade inferior. E aí nós vamos ver que o capítulo 1, ele já começa a falar sobre ameaças a diversas nações. Então, o próprio nome dele já diz, Amós é aquele profeta que vai trazer à existência ali o juízo de Deus, a justiça de Deus, ele vai trazer, ele vai falar o juízo de Israel, ele vai falar sobre o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Então ele vai trazer tudo isso no livro dele. Outra coisa também que nós vamos ver no livro aqui de Amós é que ele estava situado no reinado de Uzias em Judá e Jeroboão II em Israel, Reino Norte e Reino Sul. Então, sem maiores delongas, nós vamos adentrar um pouquinho naquilo que é o livro de Amós. Lembrando que eu vou deixar a foto lá, o print, do mapa, sempre faço isso lá nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, Rubenita Leão. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, era a região onde ele morava, a respeito de Israel nos dias de Uzia, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então ele vai ser um profeta que vai profetizar tanto para o reino norte quanto para o reino sul. E ele disse, rugirá Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-ão de cimo do Carmelo. E assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo na casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei os moradores de Biqueate-Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Edem, e o
povo da Síria será levado a cativo de Quis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não suscitarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. Assim diz o Senhor: por isso meterei fogo nos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos, e eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Então, isso aqui foi profetizado já por Isaías, lá no capítulo 14, 29, foi profetizado por Jeremias, no capítulo 47, de 1 a 7, foi profetizado por Ezequiel, no capítulo 25, do 15 ao 17, por Jeremias, do capítulo 3, versículo 4 a 8, e também nós vamos ver em Zacarias também essa profecia. Assim diz o Senhor: 3 transgressões de Tiro, por 4 não suscitarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não lembraram da aliança dos seus irmãos. Por isso meterei fogo nos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não suscitarei castigo, porque perseguiu os irmãos à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bronza. Tudo isso também foi profetizado pelos profetas, né? Como eu já citei aqui. E aí ele vai trazer no capítulo 2, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não suscitarei castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cal. Por isso meterei fogo em Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombetas. E aí vem ameaças também contra Judá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressão de Judá, por 4 não suscitarei castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. Após elas, andaram os seus pais. Por isso meterei fogo em Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Então, ele traz aqui castigo sobre Gaza, Tiro, habitantes de Edom, Amonitas, Moabe, né? Então, até mesmo Judá é o que ele traz aqui. Então, ele fala assim: ameaças também, não só contra Judá, mas contra Israel, porque ele vai profetizar tanto para Reino Norte quanto para Reino Sul. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Então, uma das características aqui do livro de Amós é justamente isso, é trazer julgamento, né? Então, nós podemos ver aqui que ele vai trazer uma acusação de 4 pecados, né? Eles vão ser culpados de tratamento desumano dispensado a pessoas, opressão de pobres, idosos, órfãos, falso orgulho da sua riqueza e raça, e também adoração sem sinceridade. Então, Deus vai trazer, né,
a palavra dele através de Amós em acusação a Israel sobre esses 4 pecados. E você já viu isso aqui de uma forma muito clara. Suscitará do pó da terra sobre a cabeça dos pobres e perverter o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Ele fala que havia injusto juízo, porque os juízes vendiam o justo por dinheiro e condenava o necessitado por causa de um par de sandália, né? Então você vê uma perversão aqui na justiça. E aí ele fala, também, todavia eu destruí diante deles os amorreu, cuja altura era de como cedros e que era forte como carvalhos. Destruí o seu fruto por causa das raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, dentre os vossos jovens, nazireus. Não isso assim, os filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes de beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós. Olha só o terremoto, não é? Olha a descrição disso aqui. Farei oscilar a terra debaixo dos vossos pés. Isso nada mais é do que um terremoto. E nada valerá fuga ao ágil. Quem consegue fugir de um terremoto? O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado em cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia do Senhor. E aí o castigo contra a maldade de Israel que ele declara no capítulo 3. Ouvi a palavra do Senhor que fala contra vós outros filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir à terra do Egito, dizendo, de toda a família da terra somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho do covil, a sua voz, se não tiver apanhado. Cairá a ave no laço da terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Fazei ouvir isso aos castelos de Asdod. E nos castelos da terra do Egito, dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Porque Israel sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. E assim diz o Senhor, como pastor, livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho de orelha, assim será o salvo os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai
contra a casa de Jacó, diz o Senhor, Deus dos exércitos, no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões. Visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, assim diz o Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Faze-nos estar sempre atento à Tua voz, que o nosso coração esteja voltado ao Senhor e que possamos ter, sim, um coração pronto para se arrepender. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.